Bom dia, Ser Infinito. Estamos começando a nossa live sobre Theta Healing. Olá, Priscila, uma pessoa pontual. Yes! Adoro pessoas pontuais. Viu? Vamos começar. Oiê, Oi, bom dia! bom dia. Tem que ser pontual, ué. Gente, que maravilhoso! Adorei. Senão não dá, né? Sim, total, ainda mais hoje, né? Depois dessa festança e tudo mais, as pessoas ainda de ressaca. Interessante ponto de vista. É, Querida, seja bem-vinda. obrigada. Já vou começar agradecendo a sua presença, a sua disposição. Obrigada pelo convite. Yes! E aí, depois das festas do carnaval e tudo mais, e a gente começando aqui a nossa live dessa semana, gostaria que você se apresentasse. Como que vai funcionar hoje, então, para as pessoas também saberem o que esperar, né? Aham, sim. Então, eu gostaria que você se apresentasse. E aí a gente vai fazer perguntas, né? Eu vou fazer perguntas para você. E aí depois, ao final, você convida para suas criações, o que você Uhum, tá trazendo para o pessoal e para o beleza. pessoal te seguir e acompanhar seu trabalho, tá bom? Beleza. Então vamos lá, Priscila Fernandes. Quem é você por você mesma? Se apresente. Uou! Bom, eu por mim mesma é algo muito grande, difícil de descrever. Bom, eu sou uma buscadora desde muito pequena, então eu sempre questionei muito, eu sempre busquei muito, as respostas nunca eram o suficiente, então eu sempre fiquei atrás de algo mais. Isso, Uhum. eu lembro, eu tenho umas lembranças realmente, desde muito criança, já tendo esses questionamentos de uma forma muito intensa. E nesse caminho de questionar tanto, eu acabei indo parar num caminho incrível de autoconhecimento, de desenvolvimento espiritual. Comecei com Reiki com 19 anos e Uhum. de lá para cá as coisas foram aparecendo e acontecendo. Então, no meio dessa busca, eu sou formada em veterinária e filosofia e não Uau. atuo em nenhuma das duas. Uhum. É, E aí no meio do curso de veterinária, que eu fui para veterinária porque eu não gostava, eu achava que eu não gostava de gente. E aí no meio do caminho eu descobri que eu gostava e que eu estava muito mais focada na educação do que na própria veterinária. Ali eu descobri que eu queria ser terapeuta, mas eu não sabia qual era o caminho para ser terapeuta, eu não tinha ideia do que seria isso. Eu não queria necessariamente ir para psicologia, por isso até que eu escolhi a filosofia depois. E nesse caminho eu fui descobrindo algumas ferramentas. Então comecei com o Reiki, aí depois eu fiz pós em Ayurveda, que é medicina indiana, que é incrível também. E na Uhum. época que eu comecei a trabalhar com a Ayurveda, caiu o Barra de Axis e Theta Healing no meu colo ao mesmo tempo, assim. Aí eu, nossa, é isso, que legal. Ali foi o boom, assim, e de lá para cá não parei mais. Comecei aplicando, atendendo, e depois como facilitadora, e é isso, o caminho até aqui. Uau. É, a gente veio falar de Theta Healing, né? Então, Sim. já vou começar a focar sobre esse assunto. Ahn, Primeiro, eu gostaria de saber o que te chamou a atenção no Theta Healing, o que é, né, Aham. em poucas palavras, e o que te chamou a atenção nisso? Tipo, vou fazer Tá. isso. Theta Healing é uma técnica de meditação terapêutica. Então a gente faz uma visualização, entra nesse estado teta, que é quando a gente reduz o fluxo de pensamentos. E a partir de lá a gente dá comandos de cura e começa a reprogramar diversas crenças. Então o nosso processo de cura interior vem de um momento em que a gente remove crenças limitantes e coloca crenças positivas no lugar. Hum. O que me chamou. Primeiro que eu fiz algumas sessões e me encantei, porque eu percebi uma mudança muito grande na minha vida num curto espaço de tempo. Falei, nossa, isso é legal. E quando eu Uhum. cheguei no curso, eu me encantei muito pela explicação de mundo. Então, aquilo que eu buscava desde criança, o Teta me trouxe. Assim, foi, nossa, alguém pensou isso tudo, sabe? Então, teve Uhum. muita explicação, muita coisa ali que eu olhei e falei, gente, era isso que eu estava buscando tanto.
principalmente explicação sobre, deixa eu ver, o universo, sobre como as coisas funcionam, sobre qual é a ordem disso tudo, sobre para onde que a gente está indo, né? Que a gente está evoluindo para onde? E isso tudo, para mim, teve muita coerência dentro do Theta. Uhum. O Teto ele tem alguma visão sobre divino, ou é agnóstico, ou é uma religião, ou o que que é isso para Tá. as pessoas que estão ouvindo agora sobre essa Uhum. técnica? A Havaiana Stable, né, a criadora da técnica, ela fala que o que você tem que ter como mínimo, assim, é acreditar que tem um criador. Não importa o Certo. nome, não importa a crença por trás disso, não importa a religião, não importa quem é esse criador para você, mas tem que ter essa crença que tem alguém. Alguém aí, muitas aspas nesse alguém, porque também pode ser só uma fonte de criação de tudo. A minha visão hoje é muito mais para isso. A gente chega nesse sétimo plano, que é a energia de criação de tudo que é, para acessar a própria potência de criação e não necessariamente ter alguém ali para criar por você. Uma Então tem que ter essa crença. terceirização, né? Exato, eu fujo muito disso. Eu falo, gente, autorresponsabilidade. A gente acessa essa energia para criar, não para sentar e esperar que alguém crie, né? Uhum. E eu acho esse aspecto muito importante. Tem que acreditar que tem esse algo gigante que é a energia de criação de tudo. Mas não tem relação com religião e não importa que nome você escolhe dar para isso. Entendi. Acho que isso é Nossa, muito importante. sim, sim. E isso é uma ótima pergunta, né? Porque as pessoas, elas, ai, mas esse criador é o quê, né? É um Sim. velhinho sentado numa Uhum. cadeira, fazendo sim, não, sim, você não, né? Então, Eu tenho muito essa visão. Eu falo, gente, eu evito usar o nome de Deus justamente para não cair nesse espaço. Porque eu falo, gente, é muito delicado. Cada um tem uma visão, já criou desde a infância o que é Deus, né? Para cada um. E é um uhum, outro espaço, um espaço de potência de criação, independente, não tem ninguém te dizendo o que fazer. Isso é algo que pega muito mesmo. ou se não, nem esse lugar também do que fazer, mas de permissão, né? Alguém que permite Uhum. que você faça, ou alguém que ajude você a fazer. Uhum. Então, as Ou que pessoas vai falar, tá confundem errado, isso muito. aí não podia. Ai meu Deus, eu vou ser punido. Ou É, se o criador quiser. uhum, né? Bem isso. Não, a Legal. gente ocupa esse espaço de criador, né? A gente acessa essa energia para poder criar. Então a escolha é nossa. E claro, tem Uhum, consequência, toda escolha tem, beleza. sim, Mas não é punição. É apenas a consequência da ação, só isso. ótimo. Ó, o Bruno Facilitador, ele colocou aqui, espaço de potência de criação. Total. Yes. Oiê! Gente, sejam bem-vindos, né? Aqui que a gente já tem alguns tempinhos aqui conversando. Queria dar algumas dicas para vocês. Tem uns coraçõezinhos do lado direito da tela. Usem sem moderação, a gente vai adorar interagir com vocês nesse aspecto. E também tem um aviãozinho aí embaixo dos comandos para vocês mandarem essa live para as pessoas que você mais interage no Instagram. Então, será que isso seria um convite para que elas saibam mais sobre elas mesmas, sobre o que mais é possível que elas ainda não consideraram? Então aproveitem e põe hashtag espaço de potência. Quero ver se vocês estão aqui com a gente para que a gente possa co-criar juntos aqui. Querida Priscila, o que pode ser tratado com Theta Healing? Bom, no Teta a gente consegue reprogramar todos os tipos de crença. Então, qualquer problema que a pessoa chega, independente do que, de qual situação, de qual momento de vida, qualquer problema que ela traz, a gente vai buscar qual é a crença que vem daquilo. Então, é muito legal, eu gosto muito quando entra em espaços de medo, por exemplo. As pessoas que chegam com um medo muito grande. E a gente vai buscar a origem desse medo. Às vezes a causa não tem nada a ver com o que a pessoa estava esperando. E a gente reprograma essa causa e a pessoa começa a lidar com aquilo que ela mais tinha medo. A gente pode olhar, a gente chama de 3 R's: ressentimento, rejeição e remorso. Quando a gente limpa toda essa bagagem que a gente acumula, principalmente relacionada às pessoas e muitas vezes relacionadas às pessoas próximas, à nossa própria família, que, poxa, a gente acaba esbarrando em algumas questões que a gente acaba discordando e com isso a gente gera ressentimento, a gente faz coisas que se arrepende, então isso gera uma certa culpa. E é muito importante limpar tudo isso para a gente se sentir merecedor, para a gente se reconhecer de novo. Então, esses 3 R's a gente trabalha sempre, praticamente em todas as sessões. E
Vem de tudo. É muito legal isso, é muito divertido, porque tem gente que vem com, eu tô num momento de vida que eu não sei o que eu quero. Dá pra olhar pelo Teta. Eu queria parar de fumar. Dá pra olhar pelo Teta. Eu tenho um problema de relacionamento. Dá pra olhar pelo Teta. Divórcio energético. Adoro fazer divórcio energético. Acho super divertido separar todo mundo para as pessoas poderem se ver como inteiras, porque às vezes elas se olham tão conectadas a outra pessoa que ela não consegue se reconhecer. Quem é você? Quem é o outro? E aí Aquele a gente consegue relacionamento separar. simbiótico, né? Aquela coisa que você já Sim. não sabe mais. Legal. E todo mundo se perde e deixa de se relacionar de verdade, né? Porque vira uma confusão energética ali. Ótimo, muito bom. E me interessei pelo Theta Healing. Por onde eu começo? O que tem no curso? Como que eu faço? Legal. Como é isso? Tem gente que vem para a sessão e vai fazendo como uma terapia mesmo. Muita gente me pergunta de quanto em quanto tempo. Eu falo, calma, faça primeiro. Essa é a clássica, né? Essa é a clássica. Com quantas sessões eu resolvo a minha vida? Não tenho a menor ideia, a vida é sua. Mas calma, faz a primeira. Percebe a primeira. Particularmente, eu não gosto de atender as pessoas toda semana, porque levanta muita coisa, vai um tempo para aquilo encaixar. Então faz a primeira, percebe. Quando der um tempo, percebeu, faz a segunda. E assim vai indo, cada um no seu tempo. Tem gente que faz sessão uma vez e some, volta depois de 6 meses. Tem gente que faz a cada 15 dias, depende. Para quem tem interesse e quer realmente fazer esse percurso e conhecer mais. O primeiro curso chama DNA Básico. É um curso de 3 dias, começa na sexta-noite, sábado e domingo o dia todo. E nesse curso a gente vê todo esse processo de trabalho de crenças, dos comandos, de ressignificar. E também a gente faz uma parte de limpeza energética, que eu acho super divertido. Então todas aquelas energias de energia negativa e espíritos, enfim, tudo isso a gente olha com muita facilidade. E eu gosto muito de trabalhar essa parte porque tira aquela visão meio mística que dá muito poder para esses seres ou para essas energias. E não precisa, é só a gente tomar posse do nosso ser. E tem a parte também de separar, né, esses pedacinhos energéticos que a gente segura de outras pessoas. Tem toda a parte de manifestação, que o pessoal gosta bastante. Como fazer a lista de manifestação, o que manifestar. Qual é a sensação necessária para conseguir manifestar alguma coisa. Porque não adianta nada ser, eu vou manifestar e não se sente. E não sente como possível aquilo na vida. E não sabe reconhecer a energia daquilo. E aí a gente olha, não manifesta nada. Então a gente aprende a fazer esse processo também. E os 7 planos de existência. E 7 planos de existência foi justamente isso que eu olhei e falei, isso faz sentido para minha vida. Que daí a gente aprende plano a plano, o que tem em cada plano, como isso influencia na nossa vida, como comunicar com esses planos, até chegar no 7º plano, que é essa energia de criação de tudo que é. E para mim isso foi uma chavinha, assim, falei, gente, me explicaram o mundo ali. E é uma parte que eu gosto bastante. Legal. Como essa técnica ela foi canalizada? Como que foi, tipo, você falou da Havaiana, né? Como que você tem alguma De onde veio isso? Assim, tipo, enfim. Ela tava com câncer. E, na verdade, assim, ela já fazia leitura intuitiva e ela já tem uma bagagem muito grande de ervas, de algumas técnicas de cura que ela estudava antes. E aí ela foi diagnosticada com câncer e ela entrou num desespero, porque tinha filhos pequenos para criar. Falou, e agora o que eu vou fazer com isso? Deixar meus filhos sozinhos, enfim. Só que ela usava toda essa intuição dela para os outros e ela esqueceu de olhar para ela por um tempo. Aí, dentro desse caminho, uma vez uma tia dela estava doente e ela conseguiu perceber o que era e conseguiu pedir para que aquela manifestação se curasse. E aí ela olhou e falou, pera, se isso funcionou na minha tia, por que eu não uso isso para mim? Aí que deu aquele estalo. E aí ela deu os comandos para ela, os comandos de cura dela, pediu para repetir todos os exames e tudo que já tinha feito no médico e realmente eles não encontraram mais cadê o tumor, o câncer dela, não foi para cirurgia e depois disso ela começou a pesquisar um monte de coisa, porque ela percebia que ela dava comando de cura para algumas pessoas e isso funcionava e para outras não. E daí que veio o trabalho de crenças. Quais as crenças que impedem a pessoa de se curar? Porque o nosso corpo tem todo o potencial de estar em perfeito equilíbrio. Ele sabe o que é ser saudável, estar em equilíbrio.
Se a gente não acessa isso, é porque tem uma parte nossa que está impedindo. E aí ela começou a fazer o trabalho de crenças, de sensações e sentimentos, e aí que o negócio foi caminhando. Mas começou com o processo de autocura dela. E olha que Ótimo. processo de autorresponsabilidade super legal também, né? Sim. Sim, e é interessante você falar isso em uma técnica que tem uma linguagem que pode confundir, né? Igual a gente tinha falado no começo. Ai, divino Sim. criador, não sei o quê. Como que eu vou ter uma autorresponsabilidade se eu posso correr esse risco de terceirizar? Então, como Uhum. que faz essa não confusão, né? Como Uhum. que tem o equilíbrio dessas coisas? No Teta a gente faz tudo com comando. E Uhum, quando a gente está fazendo com a gente é muito simples, né? A gente escolhe o que a gente quer comandar, dá aquele comando, joga, solta esse comando, né? Eu dei o comando, eu uhum, determinei que aquilo está feito e está feito, ponto. Quando é para o outro, num atendimento, a gente cria o comando e pergunta para a pessoa se a pessoa quer receber aquilo. Porque não adianta nada a gente tentar impor no outro o que é o comando. Às vezes o que é o melhor para mim não é o melhor para o outro. O que eu sim. acho que seria bacana, ele não quer receber. Uhum, Ou o que ele precisa naquele momento, talvez eu não tenha pego aquela energia exatamente com as palavras que ele precisa naquele momento. Então a uhum. gente cria os comandos e sempre pede autorização, é autorização verbal, a pessoa tem que falar que ela aceita aquilo. E, e eu sempre jogo de volta. Quando a pessoa me pergunta, mas o que, que você está percebendo? Eu falo, não, não é sobre o meu mundo. E aí eu começo a fazer um monte de perguntas que a gente chama de digging, né? A gente vai escavando o sistema de crenças. Quem tem que me trazer a resposta é a pessoa. E aí, quando ela me traz a resposta, eu proponho. Então, vamos mudar isso aqui que está pesado por isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Se a pessoa aceitar, eu finalizo o comando. E se ela não aceitar, eu pergunto por quê. A gente vai pesquisar o porquê. O que, que ficou de mal encaixado naquela frase que ela não quer aquilo daquela forma. E a gente vai Uhum. criando isso junto. Então, existem pessoas que tentam essa terceirização, mas é um espaço que é olhar para dentro, não tem como fugir. A gente pode tentar fugir porque às vezes dói, mas não tem como fugir. Sobre essa questão de fuga, de doer e tudo mais, Uhum. o que você mais percebe nos atendimentos é, sobre quando vai mesmo e você fala, uau, yes, conseguimos, ou quando você vê que está emperrado ali, a pessoa está Uhum. fugindo. Então, a pergunta é o que muda? Como que vira essa chave que você percebe? É alguma coisa de permissão? É, o que você percebe? Além das crenças, né, que você falou Uhum. muito, que a gente fala das crenças, dos limites que as pessoas colocam na mente e tal. Mas o que você fala, tipo, Isis, olha, o que eu percebi aqui é isso. Ou senão, quando a pessoa vem com muitas questões, o que é que muda? No Theta Healing, assim. Tem um espaço de leitura, a gente faz uma leitura do campo da pessoa. E às Uhum. vezes a energia que a gente percebe nessa leitura, ela fica talvez meio incompatível com o que a pessoa está falando. E a gente Ótimo. começa a ver a resistência que está ali, que o que ela está trazendo não é exatamente o que está no campo dela. Uhum. E às vezes a gente começa a fazer perguntas e a pessoa começa a rodar. A ideia no teto é aprofundar no sistema de crenças. E a pessoa começa a rodar no superficial, responde uma coisa, emenda na outra, vira um looping e não sai do lugar. Tipo, bater na Quando a pessoa, mesma tecla, né? Tipo. quando a pessoa começa, eu já fico, tá bom, vamos lá, no seu Tá. tempo. E aí eu vou mudando a forma de fazer as perguntas para ver se a pessoa se permite aprofundar. Mas tem Uhum. gente, já teve sessão que eu falei para a pessoa, eu falei, olha, você foi até um tanto, tem um monte de coisa por baixo. Vai no teu tempo, não tem como. Teve uma vez uma moça que chegou para mim, ela sentou e ela colocou a bolsa na frente dela. Então eu não Uhum. tinha nem acesso, porque no Teta geralmente a gente dá as mãos. Eu não tinha nem acesso para dar a mão para ela. Ótimo. Ok, é o espaço dela, mas eu já Uhum. sei que ali ela tá resistindo a alguma coisa. Sim. Quando ela só na segunda sessão ela chegou, sentou, pôs a bolsa do lado. Falei, opa, hoje o negócio tá melhor. E eu sei que eu Legal. vou conseguir acessar mais coisas. E tem muito disso, do campo mesmo da pessoa, da postura corporal, do que a pessoa está Hum. dizendo, da compatibilidade de tudo isso. Mas a gente vai percebendo. E tem gente que realmente
fala, eu quero mudar minha vida, mas quando pega num ponto que dói, fala, não quero tanto assim, não, deixa. Sim. É, porque às vezes é o jeito que você aprendeu a funcionar e você não vê outra Uhum, coisa, né? E você fala, meu Deus, como que vai tirar essa muleta de mim? Eu não vou mais conseguir andar. exato. Então pode ser Isso é muito uma coisa legal assustador. no Teta. Tem gente que me fala, ai, quando você fala, posso tirar tal coisa? Assusta. Mas daí você fala, então eu vou colocar tal coisa no lugar, a pessoa, ah, não, tá. Hum, Trocar eu posso, só não posso tirar e ficar sem. Isso é uma sim. ferramenta legal também, porque daí você entrega pelo que vai substituir, né? Entendi. O assim, olhando de fora, porque eu sou totalmente leiga em Theta Healing, eu achei até muito bacana isso, porque geralmente os assuntos eu meio que sei alguma coisa. O Theta Tá. Healing, a minha única experiência foi uma vivência que eu fui, né, de um workshop de poucas Tá. horas, e aí eu achei bem bacana, mas eu achei muito mental. Uhum. E aí eu queria que você, né, com toda a sua bagagem de Access e tudo mais, falasse, Isis, até que ponto é mental, até que ponto que não é, o que você percebe? Que eu também percebo que as palavras têm energia, né? Muita Uhum. energia e, enfim. E aí, queria que você trouxesse isso agora, de tipo, o que é energético, o que é palavras, o que você percebe, assim? Vou te contar exatamente como foi pra mim. Eu Uhum, tenho. Eu gosto de usar isso como exemplo, principalmente nos cursos, porque eu era uma pessoa extremamente racional e mental. uhum, Extremamente. E eu uhum, até via algumas terapeutas, eu olhava e falava, gente, eu nunca vou ser terapeuta, porque as pessoas percebem coisas que eu não percebo, impossível isso. Quando uhum, chegou o Teta, minha primeira classe eu olhava e falava, ferrou, né? Porque uhum. dá pra ir um tanto, beleza. Eu comecei fazendo Teta Healing de uma forma totalmente mental, porque eu não percebia, eu não sentia. Forma e Leitura energética estrutura, né? total, caixinha Uhum, ali. Eu vou fazer esse negócio, mas tô aqui. uhum, E funcionou por um tempo assim. Porque daí eu uhum, ia pelo intelecto, caçando, buscando ali nas crenças das pessoas, pegando as perguntas, os ganchos, e eu sempre fiz isso com muita facilidade, antes do Teta também, de entender a pessoa e perguntando as coisas, eu achava isso divertido. uhum. E então eu ia pelo racional. Hoje, eu entro num espaço que quando eu tô em Teta, o negócio vem de uma forma. Ui. Eu me percebo. Caiu a menina. Eu me percebo de Enfim. uma forma tão nesse espaço meditativo mesmo, que Uhum, tem hora que eu percebo que eu meio que diluí. E o que eu tô falando, claro, vai passar pelo meu mental, racional, passa. uhum, Mas é muito mais energético do que o que eu tô pensando sobre. uhum, Mas é um tempo de vida e um treino para isso. No começo era racional, agora que tá vindo e ok, eu consigo perceber com mais clareza. Mas sim, tem muito, muito racional no Teta no começo. uhum, Inclusive, para quem olha e fala, eu não vou conseguir, vai. Vai, porque no começo é assim mesmo, você pode usar o intelecto como parte da ferramenta. E com o uhum, tempo a gente vai aprendendo a soltar isso e entra o energético. No começo as pessoas tinham que me falar, você percebeu a intuição que você teve? Porque eu não tinha percebido. Eu tinha falado, eu achei que, uhum, tipo, falei porque eu pensei, mas não, era algo aham. intuitivo e eu não tinha nem sacado no começo. Ótimo, muito legal. E aí, pegando essa parte da intuição, energia, gostaria de saber da diferença que você percebe entre Theta Healing e Access, né? Que Uhum, aqui na Ação Infinita a gente fala muito de Access Consciousness, das ferramentas e sim. tudo mais. E aí, como é para você trabalhar com as duas técnicas? Você escolheu agora ser facilitadora certificada, né? Tá com esse caminho junto com Tá a nossa chegando! querida. Yes! E aí, queria saber como é para você isso, né? Como que tá sendo essa questão, principalmente qual é a diferença e como que depois queria que você emendasse na escolha de CCF. Vocês estão fazendo Tá. até uma duplinha, né? Você e a Bianca Rumo, Roma, eu e a Navarro. Bianca. Sim, e aí eu queria então, primeiro, qual é a diferença entre as duas técnicas que você Tá, percebe e o Rumo Roma, como está acontecendo, e depois as aham, suas criações. tá. É, eu acho a prática, pensando em atendimento, um processo Uhum, muito diferente. E eu gosto uhum, muito de ter as duas técnicas por causa disso. Então, tem gente que chega e quer falar, já entendeu parte do que está acontecendo e precisa expor aquilo, precisa entender mais, precisa reprogramar. Fala, ok, vamos pro Teta.
Tem um assunto Uhum. específico, já sabe o que que é. Tem gente que chega e fala, eu tô desesperada, eu preciso resolver minha vida, mas eu não tenho ideia do que é. Ou então gente que chega e fala, eu não quero falar, não quero abrir, eu não consigo falar. E aí a gente vai pro Barras, pensando em Barras como o atendimento dos 32 pontos na cabeça, exclusivamente Barras. Então, Certo. assim, para atendimento já são duas ferramentas com uma prática muito diferente e que me abre um leque para atender pessoas com perfis muito diferentes. Uhum. Agora, como ferramenta de um modo geral, pensando no Axis de uma forma mais abrangente, pensando em tudo que o Teta tem também, no começo eu olhava algumas coisas e falava são até um pouco contraditórios. Porque no Axis a Uhum. gente cria espaço, a gente deleta tudo e cria espaço para criar algo novo. No Teta me tira um Independente do negócio. que é, né? Independente do É, que é, o que você acredita. Você não tem que ir sim, por nada. significado. Aham. Nem busca a raiz do problema e nem coloca Exato. nada depois que descobriu, né? É Sim, só às vezes espaço. até no meu ponto de vista, né, até piora você ir buscar o porquê, e não sei o Sim, quê, blá blá blá, é mais trauma e drama, quanto mais né? justificativa, pior, né? Aham, E sim. no teto a gente vai para isso, vamos buscar justificativa. Então, são formas diferentes de trabalhar, mas eu Sim. percebo que para cada momento de vida e para cada pessoa pode ser necessário um formato diferente. Como eu disse, Aham. daquelas pessoas que, quando você pediu para tirar ficou ruim, mas quando colocou outra coisa no lugar ficou bom, essa pessoa, se você Uhum. dá só espaço na vida dela, ela fica desesperada, porque ela vê aquele espaço como um vazio e ela não consegue Uhum. criar. E, ao mesmo tempo, para algumas pessoas, se você começa a propor o que vai pôr no lugar, a pessoa tenta terceirizar. E aí Uhum. começa a usar de muleta, né? Ah, então vê aí para mim o que vai pôr no lugar. Aí eu falo, opa, Uhum. então peraí, vamos criar espaço, né? Vamos jogar pro Axis. Uhum. Então, para minha vida hoje, pensando, fiz, independente de ser facilitadora de uma ou de outra, mas fiz os Uhum. cursos como ferramenta para minha vida. Eu percebo que em alguns momentos minha mente está com tanta coisa que para mim é mais fácil usar a ferramenta do Axis, criar espaço, que eu uso na rua, qualquer hora, qualquer lugar. E Uhum. dali eu perceber o que está diferente, perceber o que eu vou criar, do que entrar Uhum. em teta. Agora, tem pontos, sabe aquela crença que você olha e fala, isso aqui ainda tá aqui, isso aqui ainda tá aqui, eu já trabalhei 1000 vezes, esse negócio ainda tá emperrado aqui. Aí Uhum. eu pego aquilo ali e vou pro teta, porque daí eu sei que eu vou Uhum. reprogramar. Uhum. Então, são às vezes um pouco contraditórias, mas de alguma forma elas são muito complementares, depende do momento. Sim. E da pessoa, né? E, e da pessoa. Uhum. E é divertido, porque no fim eu olho e falo, às vezes eu tô dando um curso de uma coisa ou de outra, eu olho e falo, gente, é tão diferente. Mas faz tanto Aham. sentido, as duas coisas fazem sentido. São só Uhum. formas diferentes da gente se olhar, Uhum. formas que a gente encontra de explicar. E no fim, o processo é o mesmo, é tirar toda essa dor emocional que a gente vive para que a gente possa ser o que a gente é. Então, o propósito final é o mesmo. Uhum. Ótimo, muito bom. E aí agora CF, né? A vida de ser CF, como que tá isso? E a gente fala muito de Axis da forma e estrutura, né? Da criação. Como que tá sendo esse olhar irracional, isso de... Como que tá sendo? Me conta aí. Tá sendo Pra tão você, né? maluco que a gente está indo para. Minha viagem, meu voo tá marcado dia 3. Então eu tô indo para Europa semana que vem, eu não tenho nem lugar para ficar ainda. Uhum. E eu vou, tipo, com bagagem de mão. E eu fico olhando e falo, todo mundo, meu, você é louca. Talvez, mas eu não tô preocupada, sabe? Isso tá me levando. Realmente é espaço, tá me levando para um espaço muito interessante. Pela primeira Uhum. vez, eu tenho uma viagem sem, como diria o Karnal, sem uma planilha no Excel. É, Aham. não sei onde eu vou, não sei que dia que eu vou, quer dizer, eu sei que dia eu vou, que dia eu volto, eu não sei o que vai acontecer lá no meio, não está estruturado, eu não passei horas olhando todos os lugares e opções, eu falei, gente, eu estou me estranhando. Mas eu vim de uma maratona de cursos que a vida tem sido isso, cria espaço, faz pergunta, escolhe, cria espaço, faz pergunta, escolhe. E eu entrei até nessa coisa do que mais é possível, que começou a Uhum. aparecer tanta coisa possível, que eu falei, calma, pera, agora eu preciso escolher, porque é muita coisa, tá sendo tudo muito rápido. Uhum. E, e tá muito divertido, porque eu olho e falo, gente, pra que eu preciso programar tanto a vida? A vida é Uhum. viver, por que a Uhum. gente gasta tempo programando tudo? E eu fui obrigada nesse processo, antes disso até, pela vida mesmo, a entender que eu não tenho controle de nada. É.
E eu sempre tentei controlar tudo. E agora que o universo me mostrou, falar, você não tem controle. E você tem ferramentas, usa. Aí eu não tô indo. Então tá muito louco, mas tá muito legal. Tá sendo uma expansão gigante. Eu tô até com os crachados aqui ainda. Do Fundamento Global e do SB que teve essa semana. Então eu vim de uma sequência de cursos em São Paulo que travou minha mente. Eu fico olhando. As pessoas perguntam as coisas, eu tô assim. Cara de paisagem, né? Total, tela azul. As pessoas às vezes têm que perguntar realmente 2 vezes, porque eu tô. Eu falo, gente, sério que vocês estão se importando com isso? Eu nem sei do que você tá falando, porque tira o peso das coisas. É muito legal. E agora mais essa maratona, né? Que eu vou fazer o SOP em Viena, depois o treinamento do CF. E tá muito leve. Foi uma escolha incrível. E quando ficava eu e a Bianca, vamos. Mas ninguém batia mesmo, vamos. Não, a gente tava se enrolando. Aí um dia eu olhei e falei, então vamos. Eu tava lá na casa dela, falei, vamos gravar o vídeo e postar no Insta, porque daí a gente vai. Aí a gente ficou assim, tipo, vamos, né? Socorro, e agora? Ai, mas é muita coisa, não sei o quê. E no fim, estamos indo. E agora é muito mais leve do que na hora que a gente escolheu. Sim, então tá. sim. É que as escolhas elas criam, né? Então, vocês estão ali, enfim, caraca. Muito louco. Sim. E aí, queria saber, então, gostaria que você fizesse convite para suas criações, como que está acontecendo, como que a galera te acha, como que essa é a questão do Rumo Roma, como que as pessoas acompanham, como elas podem contribuir, como que é isso? Tá. Para me achar no Face e no Insta, é priscilafernandes.inst. No YouTube também dá para achar, sim. Gente, quer ser contribuição para minha vida? Entra no YouTube. Se inscrevam no YouTube. É uma contribuição gigante. Vocês não imaginam o quanto. Porque gravar vídeo é um negócio que demanda muito. Então, quando as pessoas entram lá, eu fico muito feliz. Face, Insta e YouTube, então. E o meu site, que é priscilafernandes.com.br. Sobre criação, né? E assim, eu tô falando de Roma em todos esses lugares, né? Cada um de uma forma um pouco diferente, mas principalmente aqui no Insta, é onde eu consigo colocar com mais facilidade, então a viagem mesmo vai estar mais aqui no Insta. E sobre cursos, eu tenho um curso de barras agora nesse sábado, que é o último antes de eu viajar. Depois disso eu volto, tenho agenda aqui em São Bernardo, de barras e de Theta Healing. Eu fiz uma sequência. Então, em abril tem o DNA básico e em maio o DNA avançado. Já são turmas confirmadas aqui em São Bernardo. E o resto, deixa eu ver. E tem mais algumas coisas. Tem mais curso de barras, Aí eu começo com alguns espaços na agenda, que eu tô esperando como vai ser essa agenda de CF ainda, né? Do fundamento depois. Então eu deixei alguns espaços que eu ainda não divulguei para ver como que vai ser isso. Tá tudo no site. Então, as novidades vão aparecendo. A agenda mesmo, a inscrição é pelo site, priscilafernandes.com.br. E o que mais é possível? Sei lá para onde eu vou depois. Sim, sim. Que maravilha. Então, essa entrevista, né, ela veio bem nesse espaço do que mais é possível. Principalmente que eu gostaria muito de alguém que tivesse a visão do Access e também trabalhasse com Theta Healing, né? Então... principalmente para perceber o que é, o que não é na visão dessa pessoa. Então, gratidão por isso, por ter trazido todas essas contribuições para a gente. E, realmente, o que mais é possível que a gente ainda não considerou, né? O que mais é possível. Poxa, eu que agradeço o convite. Sou apaixonada por falar de tudo isso. Estou muito feliz de estar aqui. E foi algo, muito natural também, né? Vamos. E aí, foi saindo. E foi muito legal. E gratidão pelo espaço. E a gente vai se encontrando nesse caminho que é muito lindo. Sim. Para encerrar, você tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar para as pessoas? Alguma... Mensagem final? Não tinha pensado nisso? Que mais possível? Ou algo que você não falou, que você falou, putz, eu gostaria muito de falar isso. Se bem que essas coisas surgem depois, né? Depois que a gente desliga depois que desliga. O universo atualiza agora, vamos lá. Gente, uma coisa que eu acho que é
que é muito importante. Tudo bem que às vezes a gente tem sonhos que a gente acha que é grande demais e que a gente não nem compartilha com ninguém. E eu tinha esse espaço de olhar para alguns sonhos, eu não tinha coragem de falar, não conseguia nem verbalizar, porque eu pensava, nossa, são grandes demais, eu não posso sonhar tão grande. E hoje eu vejo que realmente não preciso sonhar grande. Eu posso abrir possibilidades e escolher. E eu posso escolher grande. E isso é incrível. Então, se vocês têm alguma coisa que vocês pensam que é grande demais, façam perguntas, façam processos para olhar o sistema de crenças, percebam o que limita, substitui, troca, enfim, não importa a técnica que vocês vão usar para isso. Limpa as crenças. E vão atrás, porque a gente tem escolha. Isso é uma coisa que eu trago da filosofia também. Inclusive, eu falo muito isso para os adolescentes. Eu falo, vocês acham que vocês não têm escolha, que por isso vocês estão ouvindo uma aula de filosofia trancada na escola? É escolha. Só que toda escolha tem as consequências, né? A escolha tá lá dentro. E a gente pode escolher diferente o tempo inteiro. A gente sempre tem algo para escolher. Então, escolham de uma forma mais grandiosa. Não aceitem a limitação que o outro vai trazer para sua vida. E, gente, vão se divertir, a vida é muito divertida. Ai, que delícia. Gratidão, Pri. Gratidão mesmo, Gratidão. foi ótimo. E o que Foi mais muito é divertido. possível, o que mais é possível que a gente ainda não considerou. Ok? Vou te Sim. desligar agora para eu dar Beleza. os recados finais e Sim. é isso. Gente, obrigada. Obrigada por quem acompanhou. Gratidão pelo espaço. E é isso aí. Bora. Até mais. Até. Queridos, muito obrigada pela contribuição de vocês, pela presença. Façam perguntas também. Todas as perguntas elas vão estar nos nossos stories. Eu vou compartilhar com a Pri para que ela também responda. Então a gente pode criar um espaço de mais diversão, mais interação. E a gente já tem o próximo convidado. Eu vou já divulgar nas redes sociais para os próximos dias, para vocês se programarem. Mas a gente está sempre aqui, o nosso encontro às quintas-feiras, às 11 horas da manhã, ok? Gratidão, ser infinito, o que mais é possível que você ainda não considerou.